Sofia e a gente vai entender um pouco mais do conteúdo do nono ano aqui no Explicador Virtual. A matéria é Nova Ordem Mundial, é a continuação. Bom, a gente tinha visto na última aula que a Nova Ordem Mundial ela vai ser marcada pela mudança na organização e na relação entre os estados. Então, se na velha Ordem Mundial eu tinha uma relação de bipolaridade, com duas potências centrais que não entram de fato em confronto, mas que estão ali na iminência de confronto, que estão ali dividindo o mundo, com o final da bipolaridade, com a queda da União Soviética, eu tenho agora a unimultipolaridade. Então eu tenho uma mudança na organização. Essa unimultipolaridade ela vai ser unipolar no sentido bélico, com os Estados Unidos sendo a grande potência, a única potência com uma capacidade bélica suficiente para entrar em guerra com quase todos os países. É praticamente indestrutível os Estados Unidos. E multipolar no sentido econômico, da gestão econômica. A gestão econômica e, de certa forma, a gestão diplomática do mundo, ela começa a ser dividida em diversos polos. Por isso ela é multipolar. Então, juntando essas duas questões, a gente pode dizer que a gente tem uma ordem unimultipolar. E a partir de agora a gente vai ver como essa ordem se manifesta e de que forma a gente observa a existência dessa unimultipolaridade. A unipolaridade está dado, a gente já sabe que a existência dos Estados Unidos como única potência bélica, ele tem um território estrategicamente que facilita o enfrentamento, uma vez que ele tem saída para o Atlântico, saída para o Pacífico, ele tem uma indústria, uma força militar, né, da marinha naval extremamente desenvolvida, aeronáutica, todos os setores do seu armamento são extremamente desenvolvidos e nenhum país pode fazer frente aos Estados Unidos. Mas, pensando em questões econômicas, gestão econômica do mundo, a gente pode apontar para uma multipolaridade e com um crescimento cada vez maior de outros atores, outros agentes, outros estados que buscam uma maior relevância no sistema internacional. Bom, primeiro a gente precisa falar do G20. O G20 ele vai abrir uma voz maior para os países conversarem, né? Ele é um pouco mais amplo do que o G8, o G8 vai completar, né? Geralmente são cúpulas que vão envolver só os países muito mais ricos, e o G20 ele vai ser mais amplo, ele vai trazer principalmente os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento. Então aqui você tem, por exemplo, as caricaturas da Dilma, a gente tem a Cristina Kirchner, que é a presidente da Argentina. Então eu trago outros representantes de outros países além dos mais desenvolvidos, para tentar aumentar a voz desses países em desenvolvimento também nas relações internacionais e comerciais entre os países. É uma forma de tentar tornar as relações econômicas entre os estados, os acordos entre os estados em acordos mais plurais, ou seja, com a participação maior de mais agentes, para que você tenha uma colaboração maior entre os estados. Então é uma cúpula importante para isso. Então, como a gente entende o G20? O G20 é formado não só pelas maiores economias, mas também as economias com grande dinamismo. Então a gente vê aí a África do Sul entrando, a gente vê o Brasil, a Argentina, economias que têm uma representatividade também grande, mas que não é como o G8, que são as maiores economias. Sinaliza uma maior pluralidade e democratização das discussões econômicas. É uma tentativa de você tentar não restringir, porque é uma reivindicação dos países que estão se desenvolvendo, que apresentam desenvolvimento, que existe esse discurso. Porque a centralização entre as maiores potências acaba causando um problema, um enfrentamento. Então, para tentar evitar esse tipo de coisa, para que todas as economias participem, porque também é importante lembrar que essas economias representam um grande mercado. O Brasil pode não ter dinamismo econômico comparável à Alemanha, mas tem um mercado consumidor que ainda tem muito a crescer, então ele é um mercado interessante. Então, para ganhar e para estabelecer uma maior relação, é importante que exista uma democratização. É um rompimento com uma economia comandada por poucos, é uma tentativa de transformar essa economia numa forma mais democrática. Então, uma reivindicação dos países para aumentar essa democratização, e a forma disso no G20, são as cúpulas do G20 que acontecem periodicamente para tentar aumentar esse tipo de voz.
Um outro regulador muito importante, esse mais autônomo e com uma capacidade maior de independência, são os BRICS. Os BRICS são entendidos como esse grupo de países aqui, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como a sigla está em inglês, esse S aqui significa South Africa ou África do Sul. Então a gente vê aqui o presidente de todos esses países, da Rússia, Índia, Brasil, China e África do Sul. A gente pode ver eles todos unidos. Essa foto aqui foi tirada na Cúpula do Brasil, aconteceu um dia depois da final da Copa do Mundo de 2014, foi em Fortaleza, e essa reunião vai marcar um evento bastante significativo, que é a inauguração do Banco do BRICS, que é também uma tentativa de tentar retirar a centralidade econômica dos Estados Unidos e de órgãos como o FMI. A ideia é você tentar transformar as relações econômicas globais em mais ainda pluralizadas e descentralizar os Estados Unidos dessa função. Bom, esses países aqui têm alguns desafios e algumas características principais, tá? Mas o que marca eles é a ideia de que são países emergentes. Exceto no caso da Rússia, que era, tem um remanescente da antiga União Soviética, e nesse caso ela não é uma potência emergente, sim, ela vai lutar para não cair, para se manter ainda como uma voz ativa. Todos esses países vão representar potências emergentes. Eles têm como algumas características o fato de terem grandes mercados consumidores, o fato de terem territórios bastante extensos, menos um pouco a África do Sul, mas esses 4 aqui com certeza, e a vontade de se desenvolverem enquanto parceiros. Então isso é uma parceria estratégica para tentar aumentar a voz desses países e dentro do cenário internacional, diplomaticamente e economicamente. Então, marca a força econômica e mesmo política de países emergentes no início do século XXI. Economias dinâmicas com grande potencial de crescimento, reforça a ideia de ordem multipolar. Eu reforço a ideia de aumentar a pluralidade. Esses países têm como semelhança, como a gente viu, a população, a extensão territorial e a vontade de se projetar enquanto potências regionais e, no caso da China, mais do que regionais, potências que façam frente ao poder dos Estados Unidos no setor econômico. Não existe aí uma proposta clara de enfrentamento dos Estados Unidos no setor militar. É bem provável que os Estados Unidos continuem sendo a grande potência militar pelos próximos anos, mas existe a ideia de tirar um pouco a centralidade dos Estados Unidos e dos organismos internacionais que estão vinculados aos Estados Unidos, como é o caso do FMI, do Banco Mundial, e criar novas alternativas para esses países e para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, para que eles possam ter uma alternativa aos Estados Unidos. Como desafio, esse bloco tem o fato de que eles são muito diferentes, têm economias muito diferentes, são culturalmente muito diferentes. Então eles não têm ligação tão grande, somente a vontade estratégica de se desenvolverem. E também porque tem uma grande diferença econômica. Quando a gente está falando de Rússia, Índia, China, principalmente Índia e China, a economia desses países é muito maior do que a do Brasil e da África do Sul. Da África do Sul, inclusive, é a menor desses do bloco. Então, tem uma grande diferença aí desse bloco. Eles não têm muitas semelhanças nesse caso, nessa relação econômica. Então, isso acaba causando algum estranhamento e possíveis desafios para a continuação desse projeto de crescimento e de multipolaridade. Esse nome, BRICS, ele vai surgir quando um economista chamado Jim O'Neill vai fazer uma previsão dizendo que essas 4, na época ele vai fazer essa previsão sem a África do Sul. Então ele vai falar que Brasil, Rússia, Índia e China serão as maiores economias até 2050, é uma previsão que ele vai fazer, e aí isso vai acabar gerando, ele chama de BRICS, então esses países vão acabar pegando esse nome, essa alcunha, para poder também criar um bloco com parcerias e cada vez mais se desenvolver, tá? Aqui é a divisão dos países, você pode ver as dimensões territoriais, que são bastante significativas. No caso da África do Sul, a gente tem um pouco menor, e é importante que esses países vão representar muito, principalmente quando a gente está falando em África do Sul e Brasil, a gente fala muito da representatividade regional, a adoção desses países dentro do bloco dá
uma legitimidade maior na representatividade dos países que são considerados do Sul, né, aqueles países que têm desenvolvimento menor. No caso da Índia e da China e da Rússia, principalmente a Índia e a China, são países que disputam uma mesma área e por isso, no caso da Índia seria mais uma representação regional e a China tem uma dimensão um pouco maior. Mas no caso do Brasil e da África do Sul, sim, principalmente representar o subcontinente da América Latina e a África, que se sentem mais representados. Inclusive, um dos motivos que vai atrair a África do Sul para esse bloco não é a sua capacidade econômica, uma vez que os outros 4 têm muito mais dinheiro do que a África do Sul, e sim a sua representatividade. Então aqui a ideia, você tem um grande desafio, um labirinto de ideias, né? E sobre a potência econômica e sobre a representatividade, é importante lembrar que desses países aqui, esses 3 aqui têm arma nuclear, fazem parte do Conselho de Segurança, e a África do Sul e o Brasil não, e lutam para entrar no Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão de regulamentação, que também acaba criando uma questão. Só corrigindo, a Índia não faz parte do Conselho de Segurança, eles lutam para fazer parte do Conselho de Segurança. O Brasil e a Índia têm candidaturas para fazer parte de membros permanentes do Conselho de Segurança, e a China e a Rússia já fazem parte. Então, no caso da Índia e do Brasil, ainda tem que percorrer mais um caminho para conseguir se legitimar enquanto potências regionais e líderes regionais. Então, é importante que se desenvolva nesse sentido. Agora a gente vai ver um vídeo, uma propaganda que passava na União Europeia, e é importante que a gente observe o vídeo, algumas características, e depois a gente conversa sobre esse vídeo um pouco melhor. Observe que esse vídeo especificamente é um vídeo é uma propaganda que passava na União Europeia, e ela termina falando: quanto mais fortes nós somos, né, quanto mais unidos nós somos, mais fortes nós somos. Então é uma propaganda que dá para observar algumas características curiosas. Para começar, é uma moça sozinha numa estação e vão chegando representantes específicos dos locais. Então, um lutador de artes marciais, um chinês, um lutador com facão que representa um indiano e um lutador de capoeira que representa o Brasil. Né? Então, nesse contexto, remete a uma relação de enfrentamento entre os representantes do BRICS, entre alguns dos representantes dos BRICS, dos países que estão emergindo, né? Lembrando que a Rússia, nesse caso, não está emergindo, ela já era uma potência, ela, na verdade, luta para que ela não caia, e a União Europeia. Então passa uma ideia de ameaça, de enfrentamento. Essa propaganda foi muito polêmica e ela mostra muito como o surgimento de um bloco como o BRICS pode acabar tensionando um pouco as relações, e essa busca pela multipolaridade também tende a mudar. Como isso pode gerar realmente uma efetiva mudança no sistema internacional e na ordem mundial, não se sabe ainda, porque tem muitos desafios nas relações entre esses países, né? Existem grandes diferenças entre eles. Mas o fato é que esse surgimento, essa união, causa algum estranhamento e algum receio das potências que são tradicionalmente potências mais desenvolvidas.
Eu espero que tenha ficado claro. Tchau.